Bom, dando continuidade ao estudo de fórmulas químicas, aqui no caderninho eu coloquei a sequência para você determinar fórmulas dos compostos. Então você parte de dados que te permitem calcular a fórmula percentual ou a composição percentual, que é a massa de cada elemento químico em 100 gramas do composto. Depois você calcula a fórmula mínima e depois a fórmula molecular. Essas duas últimas ainda nós não fizemos nenhum cálculo. Então vou seguir o nosso material e depois, mais tarde, eu tenho um exemplo completo, pronto para apresentar para vocês. Mas seguindo o material que eu passei para vocês no e-mail, então tem lá, fórmula mínima, uma definição. Essa fórmula também é chamada de empírica e indica os elementos que formam a substância e a proporção em números de átomos desses elementos expressos em números inteiros, os menores possíveis. Podemos calcular a fórmula mínima partindo da fórmula molecular ou da fórmula centesimal. Exemplo, olha, se nós partimos da fórmula molecular, se você conhece a fórmula molecular, você pode ter ideia da fórmula mínima. Por exemplo, peróxido de hidrogênio, H2O2. A fórmula mínima vai ser você dividir isso aqui por 2, então HO. Quer dizer que para cada átomo de hidrogênio na molécula de peróxido de hidrogênio há um átomo de oxigênio. A proporção é 1 para 1. Você tem a glicose. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Isso quer dizer que para cada átomo de carbono há 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então a fórmula mínima é CH2O. 1 átomo de carbono para cada 2 átomos de hidrogênio para cada átomo de oxigênio. No caso do ácido sulfúrico, H2SO4, eu não posso dividir a fórmula molecular por algum número diferente de 1, porque iria resultar em números fracionários. Então, nesse caso, para o ácido sulfúrico, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Bom, a regra geral, nós partimos da fórmula percentual para calcular a fórmula mínima. Então, tem lá. Nesse caso, teremos que calcular inicialmente o número de átomos em gramas correspondente às massas dos elementos. Bom, isso aqui não está muito claro, né? Então vamos pegar um exemplo que eu preparei para vocês aqui. Olha, estou imaginando uma reação hipotética. Uma reação em que nós partimos de carbono, oxigênio e hidrogênio para produzir ácido acético. Uma reação hipotética, eu posso dizer assim que é uma reação hipotética, irreal e impossível de acontecer do jeito que eu estou descrevendo aqui. Só serve para fins didáticos. Porque se você misturar carbono com oxigênio e hidrogênio, pode até formar um pouco de ácido acético, mas isso vai depender das condições e com certeza vai gerar um monte de outros compostos, subprodutos. Então a reação não vai ter 100% de rendimento em ácido acético. Mas vamos pensar nessa hipótese, nessa reação hipotética aqui de formação do ácido acético, como se ela fosse possível de acontecer, só para fins didáticos. Então suponha que você parte de 6 gramas de carbono, que vão reagir com 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio para produzir apenas ácido acético. Eu esqueci de colocar aqui, mas você somando as massas, 6 gramas com 8 gramas com 1 grama vai dar 15 gramas de ácido acético, né? 15 gramas de ácido acético. Então você parte nessa reação hipotética de 6 gramas de carbono, 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio para produzir apenas ácido acético como produto. Bom, está aqui escrito que isso não acontece na vida real. Bom, sabemos que a massa molar do ácido acético é 60 gramas por mol, determine a fórmula percentual, a fórmula mínima e a fórmula molecular do composto. Então vamos pensar aqui. No vídeo aí vocês vão ver de vez em quando o meu teclado, de vez em quando aqui o meu teclado, de vez em quando as minhas canetinhas e o meu caderninho. Então aqui nessa tabela eu tenho elemento, os elementos que eu tenho: carbono, eu tenho hidrogênio e eu tenho oxigênio.
primeiro passo para calcular a fórmula molecular é determinar a composição percentual, a fórmula percentual desse composto. Então você imagina que você tem 6 gramas de carbono reagindo com 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio. Bom, vamos lá então para o nosso caderninho. Então primeiro você parte das massas, calcula a fórmula percentual. Posso organizar isso de diferentes maneiras, eu vou fazer de duas maneiras possíveis. A primeira vai ser aqui no caderninho e a outra eu vou preenchendo aqui na nossa tabela, para que vocês tenham condições de entender direito como se faz isso. Como é que eu calculo a porcentagem de cada elemento? Eu posso usar um método assim, bem antigo, que qualquer pessoa que vocês cruzarem na rua sabe fazer, que é através das famosas regras de 3. Não é o método mais elegante, mas funciona. Então, a massa total que eu tenho desse composto, do meu produto, considerando 100% de pureza, 100% de rendimento, essa hipótese que na prática não se concretiza, a massa total é 15 gramas. Então imagine assim, ó, 100% corresponde a 15 gramas. Por que isso? Você não entendeu? Ó, vou ver aqui na outra página. Então, só para quem não entendeu, imagine assim, você tem carbono mais oxigênio mais hidrogênio. E isso aqui, você tem carbono 6 gramas, oxigênio 8 gramas, hidrogênio 1 grama. Imagina que essa reação acontecendo com rendimento de 100% e produzindo ácido acético com uma pureza de 100%, você tem 15 gramas de ácido acético. Então, nesse esquema aqui que vocês conseguem ver no nosso caderninho, você imagina a reação hipotética, em que você parte de 6 gramas de carbono, 8 gramas de hidrogênio, 1 grama de, ou melhor, 8 gramas de oxigênio, 1 grama de hidrogênio, produzindo 15 gramas de ácido acético. Ácido acético. Essa é a informação que eu tenho dessa reação hipotética, que na prática não acontece assim, na verdade na prática é bem mais complicado, e com esses dados eu vou ter que calcular então a fórmula molecular, a fórmula percentual, etc. Partimos sempre da fórmula percentual. Então, tem aqui o enunciado do lado direito da tela, espero que vocês estejam enxergando direito. 100 gramas, ou melhor, 100% da minha amostra é 15 gramas. Se você somar aqui 6 gramas de carbono com 8 gramas de oxigênio e 1 grama de hidrogênio, somando dá 15 gramas. Então 15 gramas é 100%. Entende? Então, 100%, 15 gramas. Essa é a minha regrinha de 3. Bom, se eu quero pensar na porcentagem de carbono, eu posso chamar de X. Então, X é a minha porcentagem de carbono. Porcentagem de carbono. X, porcentagem de carbono. Carbono eu tenho 6 gramas. Né? Então, 15 gramas corresponde a 100%. 6 gramas, que é o quanto eu tenho de carbono, corresponde a X%. Resolvendo, multiplico então X pelo 15 igualo ao produto de 100 por 60. Então, vamos colocar lá X vezes 15 gramas igual 6 gramas vezes 100%. Então, X, que é igual a porcentagem de carbono, vai ser igual a 6 gramas sobre 15 gramas vezes 100%. Então, você pode fazer a conta de cabeça, se você for um cara bom de conta. Eu, como não sou, uso a calculadora. Então, vou pegar lá 6 dividido por 15 igual vezes 100. Então aqui eu tenho 40% de carbono. E faço isso para os outros elementos também, do mesmo jeito. Vou fazer aqui por extenso, para que vocês entendam. Então, 100% da minha amostra, vou usar até outra cor aqui para fazer com oxigênio.
100% da minha amostra, 100%, 15 gramas. Acontece que disso aí, 8 gramas é oxigênio. 8 gramas é o oxigênio, vou chamar de Y. Então, Y é a porcentagem de oxigênio. Resolve do mesmo jeito. Y vezes 100, ou melhor, Y vezes 15 igual a 100 vezes 8. Então, coloco lá. Y vezes 15 gramas igual a 8 gramas vezes 100%. O 15 vai passar para o outro lado do sinal de igualdade dividindo, então vai ficar assim, Y, que é a minha porcentagem de oxigênio, igual a 8 gramas dividido por 15 gramas vezes 100%. Grama no numerador simplifica com grama no denominador. Fazendo a continha, eu faço com a calculadora. 8 dividido por 15 igual 0,5333. Então, vezes 100. 53,33% de oxigênio. 53,33%. Vou pegar duas casas decimais. E eu faço agora o mesmo para o hidrogênio. Então, vamos lá, né? Quanto de hidrogênio? 1 grama. Então, montando a regrinha de 3, 100% corresponde a 15 gramas, 100% da sua amostra. De hidrogênio, na amostra, eu tenho 1 grama. Então, eu vou chamar de Z, que é a minha porcentagem de hidrogênio. Do mesmo jeito que eu fiz com os outros elementos. Multiplico cruzado, né? Então vai ficar assim, Z igual, melhor, Z vezes 15 gramas igual a 1 grama vezes 100%. Passo o 15 gramas dividido aqui no denominador, então Z vai ficar igual a 1 grama dividido por 15 gramas vezes 100%. Grama com grama eu corto, numerador e denominador. E aí eu vou lá fazer a continha. Aqui, ó. 1 dividido por 15 vezes 100. Então a gente pode aproximar para 66,66%. Ou melhor, 6,66%. Olha lá na calculadora. 6,66% de hidrogênio, 53,33% de oxigênio, essa quantidade de oxigênio, e 40% de carbono. Olha, a soma das porcentagens tem que dar 100%, senão a gente fez alguma coisa errada. Vamos checar? Então, 40% de carbono mais 53,33% de oxigênio mais 6,67% de hidrogênio. Vou arredondar para 6,67% de hidrogênio. Então isso dá 100%. Ainda bem, né? Então, vou arranjar um espacinho aqui para colocar a fórmula percentual do ácido acético no nosso caderninho, e a gente vai fazer a mesma coisa, agora usando a tabelinha. Então, cadê? Aqui, né? A fórmula é carbono, 40%, oxigênio, 53,33%, hidrogênio, 6,67%. Né? Essa é a fórmula percentual do ácido acético. O próximo passo agora é calcular a fórmula empírica ou
fórmula mínima. Bom, como essa videoaula está ficando um pouquinho longa, nós vamos terminar esse procedimento numa outra videoaula. Até mais.